Agora que a gente já tem o nosso Snake se movimentando, o próximo passo é adicionar a comida ou a maçãzinha que aparece na tela. E toda vez que o Snake comer a maçã, ele vai crescer um pouquinho, uma célula toda vez que ele comer. Para criar a nossa maçã, acredito que aqui seja o mesmo princípio. Uma maçã ela é bem parecida com a célula, porém, eu acredito que ela ainda é um objeto em si próprio. Então, o que a gente vai fazer seguindo a mesma ideia de sempre, vamos criar uma classe Apple. E o que eu vou fazer aqui nessa classe vai ser o seguinte, eu vou ter um método, eu quero ter um método chamado generate, porque a maçã ela aparece de forma randomizada na tela. Toda vez que ou você come ou ela aparece inicialmente, ela sempre aparece numa posição diferente da tela. E esse método generate vai ser um método capaz de gerar essas posições aleatórias da maçã, além, é claro, de ter o método draw, que precisa receber o window, e o método draw vai ser capaz de desenhar na tela a nossa maçã. Uma coisa que eu não usei no draw do Snake, mas eu vou precisar usar aqui no draw da Apple, é a constante de altura e largura da tela, além, é claro, da constante de largura da célula que a gente possui. Isso porque eu vou mostrar aqui como é que a gente calcula o x e o y. E aqui eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou colocar o x e colocar o y como duas variáveis disponíveis dessa classe. E aqui no generate, antes de concluir aqui não vou colocar aqui primeiro como que a gente desenha na tela. Vai se usar o mesmo princípio de desenhar as células da Snake. E aqui, em vez de ter cell X, eu vou ter o X, na verdade, aqui é esse X principal. Então eu vou ter em vez de cell X, eu vou ter um X aqui. Em vez de cell Y, eu vou ter o Y em si. E aqui é a mesma coisa, em vez de cell X, o X em si. Em vez de cell Y, o Y em si. Agora a gente precisa definir como é que fica esse x e y. Eu vou começar aqui definindo um valor qualquer, 50 e y 50, só para ver se está funcionando o nosso código. O que eu vou fazer agora é se está tudo certo. Se está tudo certo, eu vou colocar aqui a maçã. Vai ser igual uma nova maçã. Por enquanto não tem nada no update, no draw. Vou fazer uma maçã.drawSelf. Antes da gente executar esse código, tem algumas coisas que a gente precisa mudar aqui. Primeiro, a gente precisa definir, claro, o método initialize. E o método initialize vai apenas ter certeza que a gente setou a variável x e y. O próximo, outra coisa, esses números aqui eles estão fora do range, que lembra que a gente está usando... A gente não está usando o sistema de pixels em si, a gente está usando uma versão onde a gente vai multiplicar isso aqui pelo CW para ter a versão em pixels. Então, se isso é 5, o CW é 20, então a posição X vai ser igual, na verdade, a 100 pixels. Então, a gente vai colocar 5 e 5 aqui. Outra coisa também, mudar aqui as cores do Gozo Color para Black e Yellow, para a gente diferenciar da versão das células da Snake em si. Vamos ver agora se isso aqui está funcionando. Na verdade eu coloquei a mesma cor. Vou colocar aqui Yellow e a maçã Red, que maçã normalmente é vermelha. Foi. Aqui ele fez a renderização da nossa maçã. Porém, o que eu quero fazer aqui é que essa maçã ela tem que ficar, digamos assim, mudando de posição na tela. E a maneira que a gente vai fazer isso, a gente tem que descobrir alguma forma de achar um Y e um X dinâmico. Como que a gente faz isso?
Isso que a gente vai ter aqui no começo. O que a gente quer, na verdade, é achar um valor que esteja dentro dos limites da janela. Porém, a gente não pode incluir o limite inteiro, porque vamos supor que a janela tem 640. O que a gente pode pegar, por exemplo, de um desses valores seria o 640 e começar a desenhar a nossa maçã na borda do 640, e daí, como ela tem mais 20, ele acabaria se tornando 660, na verdade. Então, acabaria se desenhando a maçã até o 660. E 660 está fora da nossa borda da janela. Então, a gente precisa subtrair desse 640 o tamanho das nossas células. Então, a gente vai ter algo que vai estar no limite de 620. Então, mesmo que a gente ache um número que está bem na borda, a gente vai ter ainda que a gente consegue ainda desenhar a maçã por inteira. E a gente tem que fazer esse, e daí a gente divide esse. Então, agora a gente pegou um número bem grande. Aqui vai estar entre, porque a gente vai multiplicar o número de 0 ponto alguma coisa até 1 por esse valor que a gente pegou, então é 620. Porém, como eu disse que a gente está utilizando o nosso próprio sistema de pixel e não pixels em si, se a gente multiplicar esse valor de 620, se a gente deixar esse valor do jeito que está, ele vai acabar dando uma posição muito, muito fora das bordas da janela. Então a gente tem que definir a gente tem que dividir esse valor pelo tamanho da nossa célula, e daí a gente vai ter um número mais razoável, entre 1, 2, alguma coisa nesse sentido, porque a gente vai multiplicar esse número novamente pelo CW lá na parte de baixo. E a gente faz a mesma coisa usando o Y, só que em vez de usar a altura, a gente quer ter certeza que ele vai ficar nas bordas em vez de usar a largura, a gente vai ter certeza que ele vai ficar nas bordas da altura. E a gente está dando um round aqui. Na verdade, eu vou tirar o round para vocês verem o que acontece se a gente não usar o round. Teoricamente, esse código funciona, e o que eu vou fazer é que toda vez que der update, eu vou também fazer a maçã se mover de lugar. Não tem o método widget, por quê? Porque o método foi definido aqui. A variável, né, foi definida ali, não lá. E aqui eu também tenho também preciso do CW. Então vou fazer, na verdade, o CW. Vou fazer todos esses caras aqui como métodos, como variáveis disponíveis. E daí no meu initialize, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar todos eles disponíveis na classe, sem precisar chamar o arroba. E dessa forma, deve funcionar. Opa! Não foi. Por quê? Por que não foi? O que tá falando aqui? Certo. Tá falando que talvez aqui tenha algo errado. Foi. Agora vocês viram que tá ficando tá meio doido essa maçãzinha, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar a possibilidade da Snake comer a maçã. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter um método aqui chamado ate. E daí vai ter a maçã. E o método ate é bem simples. Basicamente o que a gente precisa fazer é iterar sobre cada célula e ver se alguma na verdade que a gente precisa ver se alguma das células possui o mesmo valor da célula da maçã, certo? Porque se a célula da Snake e a célula da maçã estão na mesma posição, significa que a Snake está sobrepondo a maçã e, portanto, a Snake comeu a maçã, digamos assim, né? Então, como é que a gente faz essa comparação? Simples. Cell X é igual a Apple X, e se cell Y é igual a Apple Y. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui existe alguma célula
do conjunto de células do nosso snake, porque nosso snake tem várias células, existe alguma célula que está na mesma posição que a célula da maçã? E aqui é simples. Se isso aconteceu, então a gente vai vir aqui. Se a snake comeu a maçã, a gente vai generar a maçã novamente. Somente se a snake comeu a maçã. E daí não vai ficar essa loucura que a gente tá vendo da maçã se movimentando de um lado pra cá e pra lá. Vamos ver se isso funciona. Vamos tentar comer a maçã aqui embaixo. Opa! E aqui é interessante que vocês vão ver, ó, que a snake não tá... Vocês vão conseguir ver, mas a snake não tá 100% na mesma posição que a snake não tá 100% na mesma posição que a maçã. E esse é o problema que eu havia comentado sobre o round. Por quê? Porque o round, ele tá gerando números float. Então, provavelmente uma das posições que ele tá gerando aqui vai ser a 1.2798. Alguma coisa assim, 2798. Alguma coisa desse gênero. E a mesma coisa para a posição Y. Porém, a nossa snake ela só se movimenta em posições inteiras, né? Ou na posição 1, ou na posição 2, na posição 3. E a mesma coisa aqui. Então nunca vai dar match esse cara. Então o que a gente precisa fazer é ter certeza que a gente só está usando variáveis redondas aqui, né? Então aqui o que a gente vai ter, em vez de 1.27, a gente vai ter 1. E daí, teoricamente, a gente vai colar a nossa maçã corretamente na grid, digamos assim, né? Vamos ver se isso funciona. Vamos ver se agora... Foi. Você pode ver que a maçã realmente mudou de posição. Vamos tentar fazer de novo. Opa! Cadê? Foi. E assim vai. Coisa que tá me incomodando é que como a borda da snake é preta e a borda da maçã é amarela, não dá pra ver a borda da snake, mas dá pra ver a borda da maçã. E parece que a snake é menor que a maçã. Então eu vou fazer duas coisas aqui. A primeira é eu colocar a borda da maçã como preto. E outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é que toda vez que a gente comer a maçã, a gente quer, na verdade, que a nossa snake cresça, né? Que ganhe uma célula a mais. Então vou criar um método aqui chamado grow. Que toda vez que ele for chamado, ele vai aumentar uma célula da nossa snake. E o grow é bem simples. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossas cells. E a gente vai adicionar a última célula duplicada. Basicamente isso que a gente precisa fazer. E é esse o resultado que a gente vai ter. Opa! Obviamente a gente não vai ver ainda, porque a gente precisa falar aqui que quando a maçã quando a snake comer a maçã, a gente precisa crescer a snake. Se a gente tentar agora, provavelmente vai dar o resultado que a gente espera. Opa! Não. E novamente Jonathan fazendo um typo. Faz parte, tá? Digitar, esquecer uma variável, faz parte. Ninguém consegue fazer tudo 100% toda hora. E vocês podem ver aqui que tá funcionando. A nossa snake tá crescendo. E agora já dá até pra se divertir aí com o nosso jogo. Uma coisa que eu quero fazer aqui é que, infelizmente, a snake tá crescendo apenas com ele começa, na verdade, apenas com uma célula. Isso daí é meio... Não sei, não tô gostando não. Então eu quero que quando começar o jogo, a nossa snake já tenha por padrão 5 células.
E agora com esse método grow vai ser super simples fazer isso. O que a gente vai fazer aqui é que quando inicializar a nossa... não vou fazer aqui não, vou fazer aqui embaixo. Quando inicializar o jogo, eu vou fazer 4 vezes snake, vou chamar 4 vezes snake.grow. Porque ele já tem uma célula, eu vou adicionar mais 4. Vamos ver se isso funciona. Foi. Ficou bacana. Bom, é isso. Essa é a parte da jogabilidade do nosso jogo. E agora eu só quero, na verdade, ter algumas coisas que eu gostaria de melhorar um pouquinho. A gente vai ver já já o que é e como a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse nosso jogo.